Vamos lá, né? Entrar na discussão de câncer coloretal aqui. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com o áudio, né? Eu mudo ele bastante aqui, mas ele está de novo batendo aqui no vermelho. Vou diminuir um pouco de novo. Agora ele não tá mais batendo no vermelho, mas não sei como é que vai ficar. Eu acabei por fazer a primeira discussão, porque o computador estava travando bastante, então eu acabei por fazer a primeira discussão fora aqui da gravação, não gravei, né? A primeira discussão foi sepsis, bastante interessante, tinham poucas questões, mas foi bastante interessante, mas eu errei bastante também, né? Tema que ainda não estudamos, né? Já estudei resposta, já entendi, né, quais são os significados de sepsis, já tive algum acesso e já participei de alguma aula, se não me engano, sobre sepsis 3, já vi algumas discussões sobre sepsis, mas ainda não vi uma aula completa, né? Não fiz um estudo aprofundado, e esse é meu plano para essa tarde de hoje, né? Então vou fazer o estudo de sepsis e choque séptico, e agora vamos fazer aqui o tema novo, né? Câncer coloretal, para ver como é que a gente se sai. E tem bastante coisa aqui de câncer coloretal, né? Tenho 10 perguntas. Vamos lá. Paciente de 30 anos procurou um médico em busca de orientações sobre colonoscopia, porque seu pai recebeu recentemente o diagnóstico de câncer de sigmoide aos 72 anos. Não há outros casos de câncer coloretal na família. Qual a orientação mais adequada para este caso? Então, ela tem uma história de primeiro grau, o pai, né? Que teve recentemente aí, recebeu o diagnóstico de câncer de sigmoide aos 32 anos. Como é que a gente faz para ela? Solicitar colonoscopia, caso normal, repetir a cada 10 anos. Então, aos 30 anos, né? Acho que é muito cedo, né, para te fazer isso aqui. Programar colonoscopia para os 50 anos e caso normal, repetir a cada 10. Programar colonoscopia para 50 anos e caso encontre com adenoma, repetir a cada 3 anos, né? Eu acho que aqui, né, aqui tá a proposta correta, né? 50 anos, por causa da história familiar, a gente vai repetir a cada 5 anos. Não, repetir a cada 10 mesmo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos comentários para ver o que a gente tem em relação a isso. Rastreamento de câncer coloretal é realizado com colonoscopia a partir dos 45 anos. 50 anos. 45 anos para alguns protocolos internacionais, tá? Era isso que eu estava sentindo um pouco de falta, né? Esse 45 anos. Caso esteja normal, o exame deve ser repetido ao menos a cada 10 anos. Em caso de pólipo de baixo risco, o exame pode ser repetido a cada 5 anos se a gente tiver alto risco. Se a gente tiver alto risco, nova colonoscopia deve ser feita em até 3 anos, né? Displasia de alto grau, a nova colonoscopia deve ocorrer em até 1 ano. Esse protocolo pode variar de acordo com o serviço. Mas essa é a ideia, né? Minha paciente tem história familiar e ela vai fazer, mesmo tendo a história familiar, ela vai fazer depois dos 50 anos de idade, né? Aos 50 anos de idade a gente vai programar a primeira. E aqui tem uma história interessante aqui, né? Uma informação interessante que nesse caso temos um caso na família e acima dos 50 anos, portanto não pensaremos a princípio em uma síndrome genética. Tá aí o corte, né? O corte no raciocínio paciente que teve essa apresentação aí antes dos 50 anos, aí sim eu posso ter um caso de hereditariedade, né? Talvez eu tenha indicação naquele momento ali para aquela pessoa. Vamos dar uma olhada nas próximas questões. SURCE 2020 aqui. Paciente com 35 anos de idade, procurou a demanda espontânea de atendimento na unidade básica de saúde, pois queria fazer uma colonoscopia e estava muito preocupado com o diagnóstico de câncer coloretal em sua irmã de 37 anos. Agora sim, né? Interessante. Ela era totalmente assintomática e relatava que o pai faleceu aos 58 anos por uma obstrução intestinal provocada por um câncer coloretal. Então, até que obstruísse, talvez essa lesão tenha aparecido antes dos 50 anos. E que um tio paterno foi operado em decorrência de tumor do seco aos 55 anos. A paciente negava comorbidades, seu exame físico foi completamente normal. Considerando a situação clínica apresentada, qual é a forma proposta para rastreamento de câncer coloretal a essa paciente? Solicitar pesquisa de sangue oculto e a colonoscopia, se for positiva, aqui encaixa para mim, né? Mas eu posso ter esse tipo de lesão aqui sem ter colonoscopia.
Solicitar colonoscopia mediante resultado normal, repetir o exame a cada 1 a 2 anos. Não, né? Esse resultado normal vai repetir em 10 anos. Orientar a realização de colonoscopia a partir dos 50 anos, repetindo o exame a cada 10 anos. E aí aqui, ó, repetindo a cada 5, eu vou repetir a cada 5 se eu encontrar lesão, né? Se eu encontrar lesão. Pode não estar sangrando, eu acho que eu vou acabar por responder isso aqui. Mas me incomoda que a irmã dela ter tido esse câncer coloretal aos 37 anos. Me incomoda. Súrcia. Colonoscopia a cada 40 anos, repetindo exame a cada 5. Acho que encaixa aqui, na verdade. Tem 35. Não, né? Solicitar colonoscopia e mediante resultado normal, repetir o exame a cada 1 ou 2 anos. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão, né? Pra gente entender melhor, vamos aprender isso aqui. Rastreamento de câncer coloretal baseado no risco do paciente. Pessoas com risco padrão devem iniciar aos 50 anos, a gente aprendeu. Sendo que muitas entidades fora do Brasil têm encomendado iniciar aos 45 anos. Ok, né? Outra indicação. Se há um parente de primeiro grau com história de colo de câncer coloretal precoce antes dos 50 anos, a gente não vai fazer a pausa agora, né? Não vai fazer a pausa agora. Vamos seguir aqui, porque eu quero responder essas 10 perguntas. Ainda estou na primeira, na segunda. Indivíduos... Vamos voltar então. Se há um parente de primeiro grau com história de câncer coloretal precoce, o rastreamento deve ser iniciado 10 anos antes da idade que esse parente foi acometido pelo câncer. Interessante, né? Então aqui, ó, a irmã dela teve câncer coloretal 37 anos, então ela aos 27 anos já teria indicação para fazer uma colonoscopia, né? Interessante aqui. Porém, no caso apresentado, há muitos casos na família, o que nos leva a crer que estamos diante do HNPCC ou síndrome de Lynch. Vamos entender melhor o que é isso, né? História para câncer coloretal, né? Aqui esse N, não sei o que é. Os critérios de Amsterdã são ao menos 3 membros da família com câncer coloretal. Um dos membros deve ser parente do primeiro grau dos outros 2. Ao menos 2 gerações sucessivas acometidas. Um dos membros deve ter menos de 50 anos na data de diagnóstico, né, que é o caso da irmã dela aqui. Né, esse aqui a gente não consegue saber. Deve ser excluído o diagnóstico de polipose adenomatosa familiar e deve haver confirmação anatomopatológica do câncer coloretal. Indivíduos com síndrome de Lynch devem ser submetidos ao rastreamento de câncer coloretal com colonoscopia a cada 1 ou 2 anos, começando na idade de 21 anos até os 40. A partir dos 40 anos, devem realizar colonoscopia anualmente. Agora, vamos polemizar um pouco. Sendo bem criterioso, o pai é parente de primeiro grau do irmão da paciente, mas é parente de segundo grau do tio. Irmão é parente de segundo grau. Então, não preenche exatamente todos os critérios de Amsterdã. Quando há um parente de primeiro grau com CCR ou adenoma avançado, diagnosticado antes dos 60 anos de idade, ou 2 parentes de primeiro grau diagnosticados em qualquer idade, o risco é de 3 a 4 vezes maior que a população geral. Nesse caso, devemos começar a triagem de colonoscopia aos 40 anos de idade ou 10 anos antes do diagnóstico inicial da família do paciente, que a irmã foi 37 anos. O que ocorrer primeiro, repetindo o exame a cada 5 anos. Que situação complicada, não é mesmo? Talvez nem o autor da questão percebeu que os critérios não são todos preenchidos. Estes critérios aqui, né? Mas de qualquer maneira, né, deveria solicitar, né? A irmã teve aos 37 anos, né? A gente vai iniciar. História de parente de primeiro grau. Irmão dela, né? Parente de primeiro grau. O rastreamento deve ser iniciado 10 anos antes da idade que este parente foi acometido pelo câncer. Depois seguir a cada 1 ou 2 anos, né? 2 anos até completar 40 anos. Depois de completar 40 anos, vai fazer a cada 1 ano. Higgs, R1, 2019. Paciente com história familiar de câncer de colo realiza colonoscopia que revela um pólipo em sigmoide. Tá? A biópsia demonstra o resultado de adenoma tubular com displasia de baixo grau, ressecado com margens livres. Qual a conduta nesse caso?
Nova colonoscopia em 3 anos, né? Se não me engano. Nova colonoscopia em 3 anos, né? 3 anos aqui, né? Displasia de baixo grau. Nova colonoscopia em 3 anos, né? Caso de pólipo adenomatoso de baixo risco, pode ser repetido em até 5 anos. Se houver risco alto, nova colonoscopia em até 3 anos. Né? Protocolo variável aqui. Pólipo adenomatoso de baixo risco, o exame pode ser repetido em até 5 anos. Aqui não deu pra gente a opção de 5 anos aqui, né? Mas 3 anos é até 5 anos, então encaixa pra gente. Tem que ser até 5 anos, não em 5 anos. Unicamp R1, sintomas mais comumente observados no câncer de colo direito e do sigmoide são, respectivamente, obstrução na direita e sangramento vermelho ativo, diarreia, filamento de fezes, tumor palpável, melena. Eu acho que é isso aqui, né? Opa, aqui também encaixa, hein? Olha lá, anemia crônica e constipação. Essa é uma pergunta clássica. Os tumores do colo direito dificilmente causam obstrução. Ah lá. Porque costumam crescer para fora da luz e também porque o diâmetro do colo direito é muito maior do que o do esquerdo, levando a um quadro de massa palpável, dor e principalmente anemia crônica por sangramento oculto intestinal. Né? Então na direita vai sangrar e na esquerda vai travar. Por outro lado, os tumores do cólon esquerdo crescem para dentro da luz, que já é estreita, geralmente apresentando-se com mudança no hábito intestinal, fezes em fita e obstrução, suboclusão intestinal. Beleza, seguimos aqui. Segundo o documento estimativo de 2016, incidência de câncer no Brasil, do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o Ministério da Saúde do Brasil, câncer de cólon e reto é considerada doença sem correlação com o estilo de vida. Difícil, hein, de dizer isso. Apresentou a maior taxa em pacientes do sexo feminino na maioria das regiões geográficas, apesar da incidência ser semelhante entre os sexos. Pode encaixar. Apresentou taxas de mortalidade mais baixas em homens do que em mulheres, exceto no continente africano. Difícil afirmar isso, hein? Mas pode ser. Apresentou um padrão de aumento da incidência nos últimos anos em alguns países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos. Eu acredito que isso aqui vai ser verdadeiro. Pode ser prevenido e detectado precocemente devido à história natural da doença. Aqui é meio difícil, na verdade, né? Devido à história natural da doença, não. Olha lá. Em alguns países desenvolvidos, observa-se um padrão estável ou de diminuição da incidência nos últimos anos, reflexo em grande parte da detecção e remoção de lesões pré-cancerosas. Em contrapartida, nos países de desenvolvimento, esse comportamento é de crescimento, América Central e do Sul e Leste Europeu. A história natural do câncer de cólon e reto propicia condições ideais para prevenção e detecção precoce da doença. Métodos endoscópicos e pesquisa de sangue oculto nas fezes são meios de detecção precoce para essa neoplasia, pois são capazes de detectar pólipos adenomatosos e diagnosticar o câncer em estágio inicial. Tem muito para a gente aprender aqui, né? O câncer coloretal é o tumor mais comum do trato digestivo no mundo ocidental. Do ponto de vista genético, 80% dessas neoplasias são de forma esporádica, a síndrome de Lynch 2, 1, 2, a PAF, câncer coloretal hereditário não polipose. Acho que eu quero dizer esporádica aqui, mas esporádica, que é o mais comum mesmo, né? Se fosse fácil assim, ia ser fácil mesmo. A grande maioria dos tumores coloretais são esporádicos, mesmo se houver algum caso na família, principalmente se for acima de 50 anos, e originam-se de pólipos adenomatosos. Os de maior risco são os vilosos, geralmente sésseis. A lesão césio, né? A síndrome genética mais comumente relacionada ao câncer coloretal é o HNPCC, câncer coloretal hereditário não polipose, ou síndrome de Lynch, por mutação do gene P53.
Nesse caso, o tumor também é originário de um pólipo, porém não há polipose. Inúmeros pólipos no colo. Seu diagnóstico se faz através dos critérios de Amsterdã e portadores da síndrome devem realizar a colonoscopia a partir dos 20 anos de idade. Temos a síndrome de Lynch 1, na presença apenas de câncer coloretal, e Lynch 2, quando outros tumores estão envolvidos, como de mama, ovário, endométrio, intestino e estômago. Intestino delgado e estômago. A PAF é mais rara, ocorre por mutação do gene APC. Temos o intestino com centenas ou milhares de pólipos adenomatosos com chances de 100% de câncer por volta dos 40 anos. Interessante, né? Esses pacientes devem ser submetidos a proctocolectomia profilática por volta dos 20 anos de idade. Interessante. Unicamp R1, mulher de 56 anos, com queixa de constipação intestinal há 6 meses, com hematoquesia e emagrecimento de 4 kg. Refere hábito intestinal diário e fezes de consistência normal antes desse período. Ela tem hematoquesia, né, estrias de sangue nas fezes e emagrecimento de 4 kg. A hipótese diagnóstica complementar são neoplasia de cólon direito, com sangramento, né? Não é oculto, né? Não tem hematoquesia aí, não. Constipação intestinal há 6 meses com hematoquesia, né? Constipação intestinal, né? Cólon esquerdo obstruindo a luz, luz menor. Então, neoplasia de sigmoide, colonoscopia. Acertamos essa. Com uma ideia de que a gente aprende, com uma ideia que a gente acabou de aprender, né? Paciente acima de 50 anos, mais alteração aguda do trânsito, mais sangramento nas fezes, mais emagrecimento, câncer, cancro, neoplasia maligna ou carcinoma. Agora, dúvida, cólon direito ou esquerdo? Primeiramente, o local mais comum é o cólon esquerdo. Segundo, classicamente, a neoplasia no cólon esquerdo causa frequentemente constipação devido ao calibre pequeno do sigmoide e crescimento da massa para a luz intestinal, enquanto no seco e colo ascendente costuma ocorrer sangramento e ou diarreia, sangramento oculto, pois o diâmetro desses segmentos é muito maior do que o lado esquerdo. Lembre-se disso. Câncer de colo direito igual anemia e massa palpável. Câncer de colo esquerdo, constipação, obstrução intestinal. E agora está rolando a hematoquesia porque deve ter ulcerado, né? Um ponto necrótico ali da minha lesão, da minha neoplasia, que começa a sangrar. Lembrar que as neoplasias costumam ser bem vascularizadas para poder sobreviver. Homem, 75 anos, em investigação de anemia crônica e dor abdominal leve, sem localização preferencial, retorna à consulta ambulatorial com resultado de endoscopia digestiva alta, normal. Não tem nada, não está sangrando lá em cima. Do ponto de vista gastrointestinal, a hipótese diagnóstica e o exame complementar para prosseguir a investigação são adenocarcinoma de cólon esquerdo, não tem aquela queixa de constipação. Adenocarcinoma de delgado, cólon direito, colonoscopia, né? Então, adenocarcinoma de cólon direito, colonoscopia, divertículo de Meckel, isso aqui é coisa de criança. É isso aí, então ele está tendo sangramento, está tendo anemia crônica e sangramento. Provavelmente, se tiver um exame físico bem minucioso, aí talvez encontre ali até uma massa tumoral na direita, né? É isso aí. Homem de 79 anos refere a alteração no hábito há 1 ano, passando a evacuar várias vezes ao dia, em pequena quantidade, com muco e estrias de sangue nas fezes, né? Alterou o hábito intestinal há 1 ano. Relata dor retal e perda ponderal de 10 kg no período. Abordagem inicial, provável diagnóstico e tratamento mais adequado são exame proctológico, neoplasia de reto, radioterapia e cirurgia. Colonoscopia, retoscopia, colonoscopia, neoplasia coloretal e cirurgia transanal. Retoscopia, neoplasia de sigmoide e radioterapia, né? Alteração do hábito intestinal. Se for no colo direito, não dá alteração no hábito intestinal. Passando a evacuar várias vezes ao dia. Então, ele não dá alteração no hábito intestinal, mas desse jeito, né? Em pequena quantidade, várias vezes ao dia, em pequena quantidade, com muco e estria de sangue nas fezes. Dor retal e perda ponderal de 10 kg no período. Eu acho que neoplasia de reto, hein?
Acho que ele é mais neoplasia de reto aqui. Mas por que que ele tá como que estrias? Exame proctológico, neoplasia de reto. Vamos dar uma lida aqui. Tá claro que o paciente tem câncer coloretal, idoso, alteração do hábito, sangue e muco nas fezes, aliado à perda de peso. Só não resta saber qual o segmento. Como vocês já sabem, normalmente os tumores de cólon direito se apresentam como massa palpável e anemia por sangramento oculto. Já os tumores de cólon esquerdo se apresentam com alteração do hábito intestinal e suboclusão ou obstrução intestinal. Poderia ser um tumor de sigmoide, não fosse pelo relato de dor retal, que coloca o tumor de reto como primeira opção dentre todas as possibilidades listadas, né? Relata dor retal e perda ponderal. Atualmente, as neoplasias de reto, que são tocáveis pelo exame retal, são melhor tratadas por terapia neoadjuvante inicialmente. Faz radioterapia primeiro, associada à quimioterapia, e depois a gente opera. A não ser para os tumores de estágio 1, quando a tática preferencial é cirurgia upfront, né? Já vai lá e tenta. Achou o tumor estágio 1, já vai lá e tenta extirpar de uma vez, não dá tempo, né? Porque a radioterapia e a quimioterapia precisariam de tempo, a gente não vai dar tempo para essa lesão correr o risco de crescer e fazer uma metástase. Como não temos estadiamento ainda, as duas opções são possíveis no tratamento do paciente. Estadiamento acredito que faz com TNM, né? Paciente de 70 anos de idade, hipertenso e diabetes compensado, com queixa de sangramento anal, procurou atendimento ambulatorial. Queixa de sangramento anal. Ao exame proctológico foram observados doença hemorroidária interna, grau 3, e lesão endurecida, friável, não aldeia dos planos profundos, ocupando metade da superfície do reto e localizada a 4 cm da borda anal. Com base nesse caso hipotético, assinala a alternativa que apresenta a melhor conduta no momento. Colonoscopia, ressonância magnética de pelve, tomografia de tórax e abdômen, antígeno, carcino embrionário. Colonoscopia, tomografia de tórax, abdômen e pelve e o mesmo antígeno. Colonoscopia, TC, PET-TC, hemorroidectomia e biópsia da lesão. Biópsia da lesão faz sentido, né? Hemorroidectomia, que eu quero corrigir as hemorroidas dele. E biópsia da lesão para eu poder estadificar, né? Não é isso. Paciente idoso com quadro sangramento anal, até que se prova o contrário, deve ser investigado para neoplasia coloretal. No caso acima, lesão palpável de 4 cm da borda anal deve se tratar de adenocarcinoma de reto baixo. A confirmação topográfica histológica deve ocorrer através de realização de colonoscopia com biópsia. Aqui ele não falou biópsia, né? Falou só colonoscopia. Colonoscopia com biópsia. Uma vez confirmado o diagnóstico, os exames de estadiamento devem ser solicitados, incluindo a tomografia de tórax para avaliação de possíveis metástases pulmonares, a tomografia de abdômen para avaliar eventuais implantes hepáticos e a ressonância de pelve com vista à avaliação da extensão tumoral, né? Para ver se eu não tenho contiguidades. Níveis séricos de CEA têm utilidade prognóstica em pacientes com carcinoma coloretal recém-diagnosticado. Pacientes com CEA pré-operatório maior do que 5 nanograma por ml têm pior prognóstico, estágio por estágio, do que aqueles com níveis mais baixos, embora pelo menos alguns dados sugerindo que CEA pré-operatório elevado que normaliza após a ressecção não é indicador de mau prognóstico, tá? Níveis elevados de CA pré-operatório, que não se normalizam após a ressecção cirúrgica, implicam a presença de doença persistente, necessidade de avaliação adicional, né? Talvez com PET scan aqui. Eu pensei aqui em hemorroidectomia para a gente poder corrigir as lesões dele, né? Ele tem lesão hemorroidária que provavelmente sangra, né? Que talvez seja a fonte do sangramento. E biópsia, né? O único jeito de diagnosticar câncer é biópsia. Mas aqui, a colonoscopia que vai ser solicitada aqui já está contando com a biópsia, não foi o que eu pensei. E a gente já está pensando aqui nos exames complementares para poder avaliar o prognóstico dele. Conhecer os fatores de risco, fatores de proteção? Não exatamente. Reconhecer os quadros clínicos e exames físicos. Eu aprendi tudo hoje, isso aqui. Câncer coloretal, diferenciando entre tumor de colo direito, colo esquerdo e reto, quando solicitar colonoscopia e outros exames diagnósticos. Saber como realizar o rastreamento de câncer coloretal. Preciso muito rever isso aqui tudo. Conhecer a epidemiologia e fisiopatologia do câncer coloretal, entendendo o processo de transformação do pólipo adenomatoso em adenocarcinoma.
né? Então é isso, né? Fica isso para hoje aqui dos gravados. Tomara que a gravação fique ok. A gente vai continuar aqui com o estudo de revisão para o exame que eu tenho mais tarde, né? E vamos finalizar com osteoartrite. Eu queria tentar osteoartrite ali, pegar uns slides. Eu queria tentar, não sei se na verdade acho que não cai mais na prova, né? Osteoartrose, osteoartrite. Dá uma olhadinha, confirmar. Acho que não cai mais na prova. E eu queria tentar começar um estudo para choque e sepse, né? A verdade é essa, eu queria tentar começar um estudo para choque e sepse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Procurar direitinho aqui, dar uma olhada em qual é que é o tema que a gente de fato precisa ver. Então, Pierre enviou aqui no nosso grupo. Então, osteoartrite não vai cair, não tem. Que a gente tem a espondilite, LES, choque, sepse, AR, ofidismo e influenza, né? Desses todos aqui eu estudei nenhum. Estudei artrite reumatoide somente. Desses todos aqui eu estudei somente artrite reumatoide, né? Alguma discussão sobre infecção por influenza, o que vai ser muito bom no sentido de que eu vou acabar por estudar um pouco mais, então vou poder me desligar dos slides em relação a essas discussões e estudar muito mais do que eu de fato iria estudar de cada um desses temas aqui, porque eu posso desligar o slide do docente aqui em relação a vários dos temas, né? Então, anemias, por exemplo, posso desligar o slide docente, sepse e choque não, aí HIV é coisa que eu quero, que eu já estava estudando na verdade, né? Quero seguir estudando. Acidente ofídico, aí ó, dengue também, dengue, chikungunya e zika e ebola, né? A gente vai ficar nefrolitíase também. A gente vai ficar por estudar somente os outros aqui, né? A artrite reumatoide que já foi visto, já tem card lá, tá bonitinho. Posso tirar os cards aqui da maioria dos outros temas para poder deixar só os cards dos temas que de fato vão cair. Espondilite anquilosante também já foi estudado, né? Então tenho dois temas que vão cair na prova e já foram estudados: espondilite e artrite reumatoide. E aí vai sobrar acidente ofídico, influenza, choque e sepse e choque séptico e lupus, né? Grandes, né? Discussões grandes. Beleza.